Olá, abraço para todos. Mais uma vez aqui juntos, estudando um pouco mais da nossa doutrina espírita, a doutrina que nos orienta, que nos esclarece sobre muitas coisas na nossa vida. Logicamente, depende de nós querermos, aprender, querermos executar todos esses ensinamentos que recebemos. Hoje vamos estudar um pouco mais sobre o Livro dos Espíritos, das ocupações e missões dos espíritos, que vai da questão 573 a 581, que fala, das obrigações de cada um de nós. É uma missão importante, é uma missão simples, o que realmente Deus espera de nós. Lá na questão 573, Kardec pergunta, em que consiste a missão dos espíritos encarnados. E os espíritos respondem que é em instruir os homens e lhes auxiliar o progresso. E ele fala que as missões são gerais e importantes. Por que ele fala isso? Porque ele fala que desde aquele que cultiva a terra até aquele que tem uma missão considerada nobre e elevada, todos eles, né, todos nós fazemos alguma coisa de alguma forma para contribuir para esse mundo. Então, todas as reencarnações trazem uma importância grande para aquele que reencarnou, mas também, com a obrigação de ajudar o próximo, de ajudar esse mundo a se melhorar. Logicamente, tem aqueles que têm missões para a humanidade, que conforme vamos analisar também no estudo, mas cada ser tem a sua missão consigo próprio, com a família, com os companheiros de caminhada. Logicamente, tudo de acordo, com as possibilidades intelectuais e morais de cada espírito, ou seja, dependendo da evolução de cada um, ele coloca tudo na natureza, se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade, todos. E muitas vezes os espíritos que têm essas missões elevadas, dizem que muitas vezes eles pedem reencarnações mais simples, a seguir, para poder ter um pouco, desenvolver mais ainda a humildade e não ficar preso só à evidência. Então é realmente muito interessante as responsabilidades que temos, em cada reencarnação. Na 574 ele pergunta: qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Porque a gente sabe que em muitos momentos fugimos das nossas responsabilidades, não queremos sofrer, entre aspas, não queremos passar por decepções, por dificuldades, muitas vezes evitamos situações, mas que seriam importantes, na nossa caminhada. E ele responde, os espíritos respondem dizendo que há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que sejas. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade. Então, a gente sabe que muitas vezes a questão do sofrimento no mundo faz com que as pessoas, muitas vezes, deixem de lado, determinados desafios. Não, não vou fazer porque eu vou sofrer, não vou fazer porque vai acontecer isso, e a gente acaba muitas vezes estacionando, paralisando. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, que fala de pedir e obtereis, tem uma questão muito interessante que fala que muitos dizem, que não devemos orar. Essa questão fala sobre a oração, esse capítulo fala sobre a oração, e existe um entendimento de que não devemos pedir nada a Deus porque Ele já sabe os nossos problemas, Ele já conhece, então para que pedir? Outros entendem que como existe um destino, ou seja,
nossa caminhada está sacramentada nas coisas que têm a acontecer, vamos pedir para quê? Mas no capítulo realmente explica para nós que não é isso. Deus sabe, mas Ele quer saber o que a gente entende sobre as coisas que estamos passando. Quando a gente faz uma oração pedindo para superar um determinado problema, para resolver um determinado problema, a gente também está se comprometendo a fazer algo. Está pedindo ajuda, né? Mostrando a Deus que estamos passando por uma certa dificuldade para resolver aquele problema. E com isso ele nos ajuda e muitas vezes a gente soluciona muitos problemas através dos pedidos de oração. Não que a oração resolveu, mas porque houve uma orientação de Deus, Deus ouviu os nossos pedidos e através de outros companheiros nos ajudou, durante o sono nos ajudou, ou nos ajudou a superar uma enfermidade, ou mesmo nos curou por merecimento. Então, não existe essa questão, né, do destino sacramentar as coisas, por isso a gente não pedir a Deus ajuda. A gente tem que pedir a Deus ajuda e não podemos fugir, né, às nossas obrigações, às nossas responsabilidades, ao trabalho, né, à dedicação em algo de bom. Né? Então a gente precisa fazer isso. Ele fala, pois que lhe era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Ele coloca, entre os espíritos também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam, porém mais tarde compreenderão a própria custa os inconvenientes da inutilidade que se votarem terão, né, e serão os primeiros a pedir condições para recuperar aquele tempo perdido. Isso acontece muito com a gente, né, em muitas situações. Muitas vezes a gente fala, não precisamos de religião não, para fazer o bem, sei lá o que. Só que na realidade, dentro das religiões que a gente aprende, né, os ensinamentos morais, dentro das religiões que a gente vai percebendo o que é certo, o que é errado. Então, quando a gente foge, parece que somos elevados, que sabemos muito, mas na realidade a gente está fugindo de conhecer coisas que vamos ter que mudar procedimentos nossos. Muitas vezes essas mudanças a gente não quer, né? Nossos vícios, nossas más tendências. Né? Ele fala que pode também acontecer que os espíritos tenham escolhido uma caminhada correta. Só que reencarnando aqui nesse mundo, que o meio, né, interfere muito na nossa caminhada, as influências espirituais negativas também e as boas também, mas como nós temos muitas imperfeições, muitas vezes nos identificamos com as influências negativas, fazendo com que a gente se afaste, né, dos objetivos mais nobres e a gente acaba aceitando aquilo e ficando. E ele fala que realmente acontece muito no nosso mundo a gente perder o caminho e por se envolver em vícios e imperfeições que já carregamos há bastante tempo. Né? Ou mesmo por vingança, por dificuldades, a gente tem um exemplo, né, que passou até no repórter nos Estados Unidos, alguns filhos, né, ficavam morando com os pais e não saíam mais. 30, 40, 50 anos e não iam embora, ficavam em casa, né, usufruindo lá das facilidades, né, que os pais proporcionavam e os pais tinham que entrar na justiça para fazer eles seguirem a caminhada deles, já que alguns já trabalhavam, né, outros nem trabalhavam, viviam né, dos recursos dos próprios pais. E os pais tinham que pedir socorro à justiça para que aqueles filhos pudessem seguir a vida deles. Imagina isso, né? E às vezes os filhos trabalhando, ganhando dinheiro, mas em casa não faziam nada. E os pais já desesperados tinham que fazer algo para que aqueles companheiros seguissem a sua caminhada. Não pode ser vingança? Pode, logicamente. Né? Eu tenho um conhecido que já era um senhor já com 60 e poucos anos, trabalhava ainda, e os filhos dele com 40 e poucos anos, comiam, dormiam lá, dois homens, né? Ganhavam o dinheiro deles, mas não gastavam nada, a comida era toda o pai que tinha que botar, e ele falava cheio de sofrimento, que não estava conseguindo manter a casa porque eles não ajudavam. Então, que tipo de relacionamento é esse, né?
Mas essas questões, conforme fala ali, depois vai perceber que exagerou, vai perceber que explorou alguém, que se vingou de algo e eles mesmos, né? Ou nós mesmos, se tivermos praticado esse tipo de ações, vão pedir a Deus uma forma de recuperar, né? O tempo perdido, recuperar, corrigir aquelas ações nossas que não foram corretas. Então, temos muita responsabilidade nesse mundo, então temos que pedir a Deus muito, né, para que possamos agir da melhor forma possível, senão a gente realmente entra em situações que vão nos levar a sofrimento e levar outras pessoas também a sofrimento, e com isso criar mais débitos para nós. E nós não estamos aqui para criar mais débito. A princípio, o objetivo é criarmos o quê? Virtudes. Só que como as nossas imperfeições são mais fortes do que as nossas virtudes, muitas vezes nos perdemos novamente. Então temos que ter, né, ao invés de má vontade, conforme fala o livro do Espírito, temos que ter dedicação, firmeza em querer caminhar para o bem, o que realmente tem que ter muita disposição para fazer isso. A gente sabe que ele mesmo fala que tem companheiros que têm, né, grandes missões no mundo, né? Vamos falar da doutrina espírita ou dos religiosos, que teve Chico Xavier, Divaldo Franco, né, a Madre Teresa de Calcutá, tem a parte profissional aí do progresso do mundo, Bill Gates e tantos outros que têm grandes missões, realmente porque já são espíritos, né, elevados, já vieram com objetivos tanto para a humanidade, primeiramente para a humanidade, mas também para eles mesmos. Se a gente ver, né, assistir os filmes, né, sobre o Chico, sobre o Divaldo, sobre a Madre Teresa, a gente percebe que eles também tinham questões pessoais para corrigir, mas não ficaram presos somente a eles. Conseguiram, né, fazer com que o amor dele fosse para todas as pessoas, trazendo um ensinamento para todo mundo. Mas isso não quer dizer que os outros não tenham missões. Nós temos grandes missões com a nossa vida, né? Cuidar da nossa vida não é uma super missão? Lógico que é, né? Como é que a gente vai tratar da nossa parte profissional, que a gente sabe que é difícil arrumar um emprego, é difícil estudar, aprender, se formar, depois iniciar na profissão, isso é complicado, né? Então tem que haver uma dedicação muito grande, companheiros de trabalho, cumprir com as obrigações de forma honesta, correta, né? Hoje temos que vigiar muito em relação a desonestidades, fraudes, a gente não pode entrar nesse caminho. Então, é difícil os desafios na parte profissional, na família, né? Como lidar com parentes, como lidar com nós mesmos, nos relacionamentos diversos, com marido, esposa, filhos, aquelas coisas todas que nós temos, sabemos que como é complicada a família. Então, não é uma super missão? É. O dinheiro, né? Como ganhar o dinheiro honestamente, como gastar o dinheiro honestamente, como guardar o dinheiro de forma correta. Isso demanda realmente muitas orações a Deus, muito esforço para que a gente não prejudique a ninguém, nem a nós mesmos. A alimentação, imagina, agora pode comer isso, agora não pode, o ovo era ruim, agora o ovo é bom. E dessa forma nós vamos aí na caminhada sem saber direito o que comer, às vezes comendo um monte de coisa que prejudica a saúde, complicado. Ser bonzinho, né? A gente precisa ser bonzinho, a gente não pode ser malzinho. Mas como ser bonzinho se temos tantos conflitos, né? De relacionamentos, de dificuldades, conflitos íntimos, né? Então, não é nada fácil, né? Superar doenças, né? Enfermidades, confiar em Deus, se tratar, se cuidar, modificar determinadas coisas para poder corrigir aquela doença, manter a saúde, né? Falamos da doença, mas agora conseguir manter a saúde, aí tem a alimentação, sem estresse, superando, sabendo lidar com diversas situações do mundo para poder manter a saúde, administrar a tristeza de perder alguma coisa, de perder um ente querido, administrar a alegria, né?
passei por tristeza, mas agora estou me sentindo feliz. Como manter isso? O que vai acontecer? Então, todas essas coisas trazem ansiedade, traz depressão. Então, administrar a própria vida é uma super missão para todos nós, individualmente. Agora, tem alguns que conseguem, além de administrar a própria vida, ter também cuidar do próximo, de deixar algo de bom para o mundo, de deixar algo de bom para outros companheiros. Então, esses conseguem realmente, né, fazer algo a mais. Então, que possamos realmente utilizar a vida para sermos melhores para nós, para o próximo e para o mundo. Não é isso? Muitos já evoluíram, né? São testados, né, na evolução intelectual e moral, que a gente sabe que às vezes a gente promete um monte de coisa, mas quando chega aqui, a gente acaba fazendo, né, coisas que não devemos, ou hábitos antigos. Então a gente precisa, em cada existência, somos testados se realmente vamos cumprir, né, com as nossas responsabilidades. Então tudo isso são missões. Se fugirmos, se fingirmos que não queremos nada, a gente vai estacionar e ter uma existência, às vezes, paralisada, né? Sem fazer o bem, né? Sem fazer o mal, mas também sem fazer o bem, conforme nos é orientado pela doutrina espírita, isso já é um mal. Né? E ele fala: quando o homem faz alguma coisa útil, faz sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista, ou seja, reencarnou, está administrando bem a vida, consegue receber novas orientações, novas missões para transformação. E ele fala: nem tudo que o homem faz resulta da missão que tenha sido predestinado. Então ele não reencarnou com diversas coisas para fazer, mas muitas vezes é instrumento, né, de que se serve um espírito ou Deus para que execute outra coisa também útil, porque ele se modificou, ele se melhorou, então ele pode desenvolver outros projetos que não estavam, né, no planejamento dele. Mas isso depende realmente da dedicação, da força de vontade em querer seguir. Conta uma história, né, que esse Ford, né, o dono que criou essa fábrica de veículos, né, Ford, disse que ele era muito egoísta, pão duro, não ajudava ninguém. E de repente ninguém gostava dele. E de repente ele se modificou e começou a ajudar todo mundo, a pagar salários altos, a ser agradável. Todo mundo achou estranho, mas todo mundo passou a conviver com ele, todo mundo passou a gostar dele e ele se tornou uma pessoa diferente. Muitos dizem que ele fez isso só por estratégia, porque ele estava se queimando, poderia de repente ir até a falência, porque ninguém gostava dele, então ele se modificou para poder agradar as pessoas e dessa forma desenvolver a parte comercial dele. Não sabemos, só Deus sabe qual foi realmente a intenção dele. Mas dizem que no final da vida dele, muitas pessoas gostavam dele. Aquela atitude dele de se modificar foi muito, impactou muitas pessoas, ajudou muitas pessoas. Então, mesmo que não tenha sido sincera, tenha sido só uma estratégia, ele conseguiu de alguma forma modificar, né, e adquiriu outras missões que acabou, né, desenvolvendo bastante. A fábrica dele ajudou muitas famílias. Então, essa dedicação, o ideal é que seja consciente, né, da gente querer realmente se modificar. Mas Deus sabe, né, das nossas possibilidades também. Então, a oração, conforme nos passa no capítulo 27 do Evangelho, é fundamental, porque a oração são para esses momentos que estamos precisando de ajuda, mas também para os momentos de agradecimento, para os momentos de louvar a Deus, né, pela sabedoria dele em lidar com a gente. Tem situações que são dolorosas, então a oração é realmente o grande apoio nosso, em que onde nós vamos encontrar
uma resignação nos momentos difíceis, mas uma alegria, se conter o excesso de alegria para não vir orgulho, vaidade. Então, são lutas tremendas, que são todas fazem parte da nossa lição, da nossa missão de cuidar da vida, né? Mas a oração é fundamental. E ele pergunta aqui na 578, poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? A resposta é sim, se não for um espírito superior. E na área fala, que consequências lhe advirão da sua falência? Resposta, terá que retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então a gente percebe isso na doutrina espírita, tem muitos exemplos. Naquele livro Mensageiros, conta de espíritos que vão reencarnar e que pedem muita ajuda para não falir. E muitos falem, né? Muitos realmente não conseguem cumprir com aquilo que desejavam realizar. Teve um caso do companheiro que ele tinha que passar por necessidades financeiras e se dedicar à mediunidade, né, de ajuda, para ajudar o próximo, mas sem envolver a parte financeira na mediunidade, e ele não consegue, né, retorna com grandes desequilíbrios. Por causa disso, ele acabou cobrando, ele achou que era a única solução para ele superar as dificuldades financeiras dele, seria usar a habilidade que ele tinha, o dom que ele tinha de mediunidade, e acabou se envolvendo com espíritos bastante imperfeitos e criou mais débitos, né, conforme fala, né, essa questão de pedir para retomar a tarefa, aí já vem com os débitos que precisam ser corrigidos e que não foram naquela existência, mas também os novos débitos que acabamos criando, né, por causa daquela forma nossa de agir de forma, né, equivocada, né? E ele fala, fechando, que é, certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? E os espíritos respondem, como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Então, muitas vezes a gente vem com a missão de fazer algo bom e acabamos, né, divulgando coisas totalmente confusas, conforme Napoleão Bonaparte, né, que do grupo lá de Kardec, para ajudar na divulgação da doutrina espírita, acabou se envolvendo com guerras e tantos outros sofrimentos. Então, a gente percebe que temos sim, né, uma grande missão com a nossa vida de nos tornarmos melhores, de ajudarmos aqueles que estão ao nosso lado, de pedir sempre a Deus para conseguirmos sermos melhores a cada momento, com a família, com o dinheiro, com a parte profissional, com os bens, com a alimentação, com a doutrina espírita, entender a doutrina espírita é fundamental, sem fanatismo, né? Que Deus possa realmente nos ajudar a cumprirmos com a nossa missão, primeiramente, e depois realmente conseguirmos também ajudar o próximo, conseguirmos também ajudar esse mundo a ser melhor, né? Um mundo mais amoroso. Que Deus possa estar conosco, que possamos utilizar esses ensinamentos sempre para nos tornarmos melhores. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.